de hoje é com o pintor mineiro de Uberaba, cidade no Triângulo Mineiro, Mário Mariano. Ele que acabou de se tornar um dos imortais da Academia Brasileira de Cultura. Mário Mariano, que alegria tê-lo aqui, bem-vindo. Prazer é meu. Quero saber tudo dessa história que começou lá em Uberaba, lá no Triângulo Mineiro, hein? Conta pra gente. Mas a gente conversava aqui nos bastidores, eu sei que não foi... Começou lá, mas passou por vários cantinhos de Minas, né? Isso mesmo, várias cidades. A minha história começou em Uberaba. Eu morava em Santa Juliana nessa época. Meus pais, né? Eu ainda não, né? Aí, como minha mãe não estava passando muito bem, eles foram para Uberaba e em Uberaba eu nasci. Aí, meu pai era coletor estadual, a minha mãe diretora de grupo. Então, assim, quando a política mudava, às vezes era transferido, ou ele pediu uma transferência, né? E com isso nós passamos por várias cidades. Ficava, às vezes, 2 anos em uma, 3 em outra, 4 em outra. Aí fomos para Rio Paranaíba. Rio Paranaíba é onde meu pai nasceu. De Rio Paranaíba nós fomos para Campos Altos. Tudo ali na região do Alto Paranaíba? Tudo na região de... Campos Altos até no centro-oeste, né? Centro-oeste, mas é por aí, né? Alto Paranaíba já é Rio Paranaíba, São Gotardo, né? Onde a minha mãe nasceu. E fomos descendo, até parar em Belo Horizonte, né? Aí meu pai ficou aqui em Belo Horizonte uns tempos, nós ficamos, a família inteira. Aí depois, quando houve uma lei que todos os coletores teriam que voltar para o seu lugar de origem. O lugar de origem do meu pai, no caso, foi Campos Altos, porque foi lá que ele se tornou coletor. Ele era escrivão até então, né? E aí eu passei a minha infância em Campos Altos. Campos Altos. Que lembranças que você tem dessa infância lá em Campos Altos? Tem lembrança de bolinha de gude, né? Nadar em rio, né? Ser criança de verdade. Roubar fruta no pomar. Ah, delícia. Por aí afora. E né? as brincadeiras de pintura, já começaram por lá? Já começaram por lá. Foi no jardim da infância, eu comecei a desenhar, participava daqueles concursos, né, de classe, né? E às vezes ganhava, né, algum. E teve uma noviça lá que sentiu, né, viu, percebeu que eu tinha algum talento para arte. E falou com a minha mãe era diretora, né, meu pai era coletor e minha mãe é diretora de grupo. Então eles tinham, assim, muita interação, né? Aí eles começaram a prestar atenção em mim e me incentivar também, né? E você se inspirava em alguém ou não? Você gostava mesmo de desenhar? Você mesmo, sem inspirar em ninguém? Nessa época não, né? Não me inspirava em ninguém, inspirava no próprio povo, né? Que legal. Eram cenas do dia a dia que você... Eram cenas de trabalhadores, de crianças brincando. Que legal. Né? E esses temas, até hoje, eles me acompanham. Bolinha de gude, né? Bolinha de gude é um tema que eu também participava da brincadeira de roda, né? As coisas mais bucólicas, né? E eu fui caminhando para isso. Aí depois quando a gente voltou definitivo para Belo Horizonte, definitivamente ou parcialmente... Isso foi quando que vocês voltaram definitivo? Isso foi em 1960. Né? Aí aqui, então, eu comecei a estudar, eu tinha mais irmãos, nós éramos 13 irmãos. Família grande. Família grande, né? Hoje somos 10, mas éramos 13. Aí, a partir de Belo Horizonte, nós chegamos a voltar para outros lugares, Bom Sucesso, voltamos para o sul de Minas, né? Voltamos para a Luz também, perto de Campos Altos novamente. E depois, novamente, era um trança, vai e vem. Conheceu, né? Muitas cidades, né? Morou, muitas cidades. Então, tive muita experiência diferente, de lugares diferentes, né? Mas foi em 1970, né? Aí eu comecei a lidar mais com a pintura, né? Sua família sempre te apoiou, seus pais, na época, sempre. Quando você começou lá, sempre apoiaram? Sempre me apoiaram. Às vezes, por exemplo, o pessoal estava brincando, os meninos, e a minha brincadeira principal era desenhar, colorir. Um presente que eu gostava muito era
caixa de lápis de cor, né? Então, Imagino. Fazia festa, né, quando alguém presenteava você. Fazia. Quanto mais lápis tivesse, melhor era, né? Aí eu fazia muitos desenhos, dava para os outros. Não sei se alguém ainda tem guardado, né? Mas eu mesmo ficava com não, desenhava. E entregava para as pessoas. O que você mais gostava de desenhar? Sempre figura humana. Sempre? Sempre cenas, né? Composição de cena, mas sempre figura humana. E às vezes paisagem de fundo, né? Cheguei a pintar até Ouro Preto, desenhar, sabe? Você é uma pessoa muito observadora, né? Porque geralmente tem que observar bem os detalhes para fazer esse tipo de trabalho. Sou. Isso é naturalmente, né? Eu observo naturalmente. Às vezes até de memória, eu nem preciso de... É mesmo? De uma foto, de uma... Às vezes não. De memória? Às vezes de memória eu consigo, né? Olha só. Mas o que eu gosto mesmo é de criar, né? Surgir do nada mesmo e criar. Né? E para isso, precisa de uma inspiração, do nada? Como que é esse processo criativo? Eu acho que inspiração, acho que quase todo artista ou quase toda pessoa tem alguma inspiração, né? Agora, no caso da arte, você tem que, além da inspiração, você tem que ter, igual todo mundo fala, a transpiração, né? Tem que ter a disciplina e foco, né? Isso são duas questões determinantes, disciplina e foco, para o artista plástico. Isso mesmo, tem que ser. Disciplina e foco para você poder pesquisar, poder evoluir, né? Porque a evolução na arte plástica, ela assim é de pouquinho em pouquinho, né? Não é uma coisa, pã, não. De uma vez. Né? Não é um punk, não. É né? um passo curto de cada vez. Isso mesmo. Agora me conta, quando que foi que você decidiu que realmente era isso que você queria para sua vida? Porque você nunca deixou de desenhar, mas eu já sei, a gente conversava nos bastidores, que você chegou a cursar contabilidade. Isso mesmo. Eu fiz contabilidade, mas nunca exerci, né? Quando eu fazia contabilidade, eu trabalhava numa agência de publicidade que fazia silk screen. Eu criava e preparava para as impressões. Só que chegou um ponto que eu achei que estava me limitando, porque eu não estava fazendo o que eu queria. Eu estava fazendo o que as pessoas encomendavam, não queria. Então, eu falei assim, não, isso aí não está legal. Aí eu comecei a pintar nas horas vagas. Então, às vezes, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava em casa mais ou menos 11h30, meia-noite, trabalhava até às 3 da manhã, mais ou menos, trabalhava, pintava, né? Desenhando, pintando. Nunca abandonou essa arte, né? Hein? Nunca abandonou essa arte? Nunca. Em momento algum? Em momento algum. Aí deitava, acordava 8 horas, então assim, dormia pouco, né? Mas gostava. Aí eu falei assim, não, agora eu tenho que encarar de vez, né? E parei com o screen e comecei a encarar a arte, né? Foi quando eu conheci o Machão, Fernando Paz. E ele me fez uma proposta. Ele falou assim, ele viu, eu estava participando da coletiva, ele viu, e na Associação Israelita Brasileira, e ele viu a coletiva, vários artistas. Eu estava num cantinho, né? Porque eu não era conhecido nem nada, né? Mas você chamou a atenção dele, Chamou a atenção. Aí ele me falou assim, sabe que você pode passar lá na galeria para a gente bater um papo e tal? Eu estou com ideia para te propor. Tal. Eu falei, tá, eu passo sim e tal. Aí passei lá um mês depois. Estava muito aflito, não. Fiquei pensando, passei lá um mês depois, aí ele me propôs. Falei assim, você quer fazer um lançamento nacional? Eu estou com a ideia de fazer uma exposição assim em 4 cidades diferentes. Meu Deus, que proposta. Proposta boa, né? Nossa. Belo Horizonte, Rio, Salvador e Brasília. A gente faz assim com mais ou menos na mesma época, mas com um espaço de tempo um pouco não muito grande, né? Que dê para você deslocar e tal. Aí eu encarou o desafio. Encarei o desafio. Então, fiz uma exposição, fiquei mais de um ano trabalhando para fazer esse lançamento, bem mais. E ele foi separando as telas, foi guardando as telas e tudo, escondendo, mostrando para ninguém, né? E quando chegou a época, foi uma exposição assim, ela fez muito sucesso, apesar de ser a primeira, né? Que exposição que foi? A exposição foi na Galeria Mi, né? Foi na Galeria Mi, na Galeria Marte 21 no Rio, na Galeria
na galeria em Salvador, esqueci o nome, e em Brasília. Aí fiz a daqui, né? Fui ao Rio. E começou a viajar depois, né? Hein? Aí começou a viajar. Fez o aqui primeiro? Aqui primeiro, aí depois Rio e depois Brasília. Salvador eu não fui porque a de Salvador e Brasília era muito junto, é por questão de data, né? Eu não fui, até reclamaram muito e tal, porque eu não apareci, só os quadros que foram, né? Falei, pelo menos os quadros foram. O que você retratava nesses quadros, dessa exposição? Sempre retratando figura humana. Sempre humana. Figura humana, retratava muito o povo negro, né? E um reflexo, meu pai era branco, né? Minha mãe era negra, né? Então tinha, assim, essa interação e esse convívio com os dois lados, brancos e negros. Então, assim, era todo mundo igual, como deve ser. Você falava pra gente sobre... Você explicava, né, dessa sua primeira exposição, desse seu primeiro trabalho, né, com projeção nacional. E de lá pra cá, eu imagino, foi acontecendo, né? Uma série de exposições veio depois. É, isso mesmo. E, inclusive, na galeria Errol Flynn, eu fiz uma exposição, participei da exposição, cheguei a fazer lá uma coletiva, não, né? Mas lá eu conheci, através deles, eu conheci diria quase que um mecena, o Manfred. Ele é um alemão que era diretor lá na Valorec Mannesmann. Hoje é Valorec, né? Tem o Cine Brasil, Valorec e tal, né? Sim, hoje é Valorec. É. E ele me propôs fazer um painel para o centro administrativo lá no Barreiro, retratando, assim, uma confraternização na cafeteria. E essa confraternização é, assim, de todos os funcionários da firma, né? Dessa Valorec, que antes era Mannesmann, uma firma grande, né? E esse painel ia ficar nessa cafeteria. E o tema seria justamente essa confraternização, né? Então eu pintei um café, né, um lanche, assim, lá na própria cafeteria, né? E retratando todas as pessoas, figuras reais, né? Só que seria uma surpresa para eles, para essas pessoas, né? Ninguém sabia. Então, eu falei, o que você precisa? Eu falei assim, ó, primeiro eu vou criar o quadro, criar o painel, aí depois eu vou precisar só mesmo do rosto da pessoa. Eram quantas pessoas serem retratadas? Esse painel foi mais ou menos umas 50 e poucas pessoas. Muita gente. Mas tem um outro que depois é ainda maior. Ainda tem mais? Meu Deus! Quanto tempo que demorou esse trabalho? Esse demorou mais ou menos 6 meses. 6 meses para ficar pronto. Para ficar pronto, sabe? Porque é um painel grande, ele, né, tinha 10 por 2, mais ou menos, 10 metros por 2, mas só que era... Muito grande. Eram figuras e todo mundo queria sair parecido e bonito, né? Meu Até os Deus. feios queriam sair bonito. Ficar bonito. Isso aí tá difícil, então, né? Aí eu pedi a foto, né? E todo mundo numa foto de frente, só que tinha muita gente de costa, né? No painel que eu tinha criado, então eu tinha que me virar. Só sei que acabou dando certo, né? Aí foi no dia da inauguração, foi uma festa, né? Porque todo mundo ficou surpreso que estava todo mundo lá retratado no painel, né? E participando da cena. E aí foi legal. Surpresa agradável demais para os funcionários, imagina. Hein? Todo mundo deve ter gostado bastante. Todo mundo gostou. Até hoje o painel ainda faz sucesso, né? Aí depois o Cine Brasil estava assim, semi-abandonado, não sei se você se lembra. Eu me lembro muito dessa época. Semi-abandonado. Aí a Valorec comprou esse Cine Brasil e foi fazer lá uma restauração. Não uma reforma, uma restauração mesmo. Com adaptações mais modernas também, né, internas, né? Aí esse mesmo Manfred, o Ernest Leiter, Manfred, ele me propôs fazer um outro painel, né, para o Cine Brasil, só que esse era o dobro do outro. Meu Deus. Retratando rostos, figuras humanas também. Não, esse retratando uma plateia, porque o Cine Brasil é, né, uma sala de espetáculo, né? E esse painel ia ficar no teatro de câmara, que é o teatro da parte de baixo do cinema, né? Do teatro também, né? Qual o tamanho desse? Ele tem
7 metros de comprimento por 2,62 de altura. Maior painel que você já fez? É, o maior painel. Né? E esse tinha 110 figuras. Nossa. Do mesmo jeito. E esse aí você gastou quanto tempo? Esse eu gastei quase um ano. Quase um ano, é muito trabalho. Mas é óleo, né? E era tela também, é tela. Se for preciso tirar de lá, ele pode tirar. Sabe? É só encaixar, ele foi acoplado em várias telas, né? Aí aconteceu que foram 110 figuras reais também. Os funcionários... Reais? Reais. Tipo outro, né? Só que já com outra visão, já era 2 anos já a mais, né? Aí foram 110 figuras, eu peguei também a foto, criei o quadro, criei o painel, por exemplo, dividi ele em 3 blocos, porque a parede era côncava, né? Era convexa, aliás, e até pior de encaixar as telas, que se fosse côncava seria melhor, né? Mas convexas, eu tive que mandar fazer um chassi especial para ele ir encaixando tudo. Mas isso aí é questões técnicas. O principal foi a questão artística, né? Que foi assim, aí eu coloquei alguns familiares, alguns amigos. Minha esposa também entrou no painel. Olha só, minha esposa também fez parte disso tudo. Esse painel está lá hoje, né? O painel está lá, ele é definitivo lá. Sabe? Pode ser visitado e tudo. Agora, eu li uma coisa de um jornalista que falou dessa questão dos seus trabalhos, do olhar sempre fixado, né, para algo, para um objeto, para alguém. Por que disso te chamar a atenção? Olha, o que você quer passar para as pessoas? É porque o olhar, quase em tudo, não só em arte, mas em arte principalmente, né, ele retrata a alma, né? Eu acho isso, a alma das pessoas, né? O olhar diz muito, né? Diz tudo, né? Diz tudo. Ou quase verdade. tudo. Diz muito, né? Isso mesmo. E então, aí você quer passar eu preciso dessa passagem, né, de sentimentos, né, através da plástica, né, da arte plástica, né? Então, olhar é tudo, né? Agora, sua obra também já foi para outros países, né? Já ultrapassou fronteiras. Foi para vários países, né? Nem sei mais quantos países. Olha muito só, países. gente, não, porque legal, fica difícil, né? Que você falar, vamos foi isso. Porque às vezes uma pessoa chega aqui em casa, foi só de uma vez uma missão japonesa, através de São Paulo, eles me encomendaram 40 quadros, para levar para o Japão, sabe? De lá eu não sei o que aconteceu com esses quadros. Depois, de outra vez, mais 40, né? Porque, assim, são muito quadros, que o meu trabalho é um trabalho, assim, ele é detalhado, então demora um pouco, né? Mas não foram quadros grandes, foram quadros pequenos. Agora, eu fiz vários painéis também menores, né? Por exemplo, 2,10 por 1,30, 3 por 2. Isso eu já fiz vários painéis. Esse ano que passou mesmo, uns 2 anos atrás... Como é que foi esse trabalho na pandemia? Trabalhar na pandemia, assim, o meu trabalho dentro do ateliê não muda, né? Eu trabalho, né? Eu tenho não tem aglomeração, é você ali com seus pincéis. Mas o ruim é para você fazer exposição, né? Exposição tudo parada, as galerias estavam todas fechadas, né? Então, era assim um pouco complicado. Agora parece que está abrindo um pouco mais. Inclusive, eu estava com a exposição para 2020, ela foi cancelada por causa da pandemia, né? Passar para 2021, que também não deu agora, que está abrindo, né? A exposição já está toda pronta. Sabe? Já tem data? Ainda não. Tem local, data, ainda mas não. Já está nos projetos para 2022. Ah, obrigado. Vamos pensar assim, né? 2022 teremos exposição, com certeza, depois desse tempo todo, né? Mas a exposição já está toda pronta, sabe? Já foi negociada. E agora é só esperar mesmo liberar de vez, né? Para as pessoas irem com mais tranquilidade também, né? Isso mesmo, né? Agora me fala uma coisa, você acabou de se tornar um dos imortais, né? Da Academia Brasileira de Cultura. O que isso significa para você? Eu recebi essa notícia assim com surpresa, que eu não estava nem pensando nisso, né? Não estava nem sabendo que estava havendo esse movimento, né? É mesmo? Sabia, não. Você não sabia? Não sabia. Como é que você descobriu isso? Aí eles me passaram um e-mail e mais engraçado que eu fiquei um bom tempo sem olhar e-mail, né? Não olhava, então assim, uns 30 dias depois, eles me ligaram.
Você não recebeu um e-mail, não? Então, eu falei, e-mail? Falei, não tinha nem visto. Aí que eu fui ver e tal, eu pedi desculpa e tal, no e-mail estava explicando, aí por telefone também eles falaram e tal. Aí eu aceitei, para mim foi muito alegre, muita alegria, né? Porque a cultura em Minas Gerais ela é vasta, né? Muito vasta. Né? Tem cultura geral mesmo, tem música, né? Poesia, artesanato, não é isso? Determinado tipo de trabalho. Então, a cultura é a vida, né? Então, no caso, fui escolhido para ser um imortal através da arte plástica, para mim foi uma honra muito grande e uma alegria muito grande, né? Então, achei um ponto de partida e que virão outros, né? Aqui em Minas mesmo, virão outras pessoas. Tem muitos artistas, muitos artesãos, muitos poetas, né? Mário, gostei muito de conversar com você, de conhecer um pouco da sua história, da sua arte. Eu queria mais tempo, mas, infelizmente, por hoje vai ser só. Você já está convidado a voltar, com certeza, para a gente conversar mais vezes, para você contar mais histórias para a gente, viu? Então, sim. Muito obrigada. Um prazer.